A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 23º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é Marcos capítulo 7, dos versículos 31 ao 37, que vai nos dizer assim: Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção do mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que pusesse as mãos sobre ele. Levando-os a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e, com saliva, tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais o proibia, tanto mais eles proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele fez tudo bem. Faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Amados irmãos e irmãs, o que é que o Evangelho de hoje quer dizer para cada um de nós? Que Marcos nos narra mais uma vez Jesus realizando uma cura. Mas hoje o Evangelho, de modo especial, Jesus realiza a cura no mundo pagão, no ambiente dos gregos, no ambiente helenista. Que o próprio Evangelho vai nos dizer, na região da Decápole, que é justamente esse ambiente que é um mundo não judaico, não pertencente ao mundo judaico, não judeu, o mundo dos gregos. E aí Jesus, justamente com essa sua ação, vai prefigurar a conversão ao Evangelho a todas as gentes, a todos os povos, a todas as línguas e a todas as nações. Mas é interessante como o Evangelho vai se desenvolver. Inclusive a ação de Jesus parece um pouco estranha. Lá no versículo 33 vai dizer assim: após apresentar a situação, após pedirem para que Jesus impusesse as mãos sobre ele, vai nos dizer lá no versículo 33 uma ação um pouco estranha de Jesus. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos na orelha dele e com saliva tocou-lhe a língua. Mas o que foi que Jesus fez aqui, aliás? Coisa nojenta. É importante a gente entender como Jesus estava num ambiente pagão, no ambiente dos gregos. Jesus estava fazendo conforme aquilo que era comum entre eles, os gregos. Essa ação de tocar nas orelhas, de colocar com saliva, de tocar a língua, era uma manifestação profunda de um método terapêutico. Era uma forma terapêutica de curar as suas doenças, de curar as suas enfermidades. E Jesus fazendo conforme a realidade deles, ou seja, Jesus falando a língua deles, sendo uma pessoa como eles são. Jesus se coloca como mais uma pessoa pertencente à cultura deles. Mas o que curou aquela pessoa não foi essa ação de Jesus, essa ação exterior, mas vai continuar o versículo 34. Depois, levantando os olhos para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Jesus o curou não pela sua ação exterior, ou seja, tocar as orelhas com saliva, pegar na língua, não. Mas Jesus curou pela palavra. Ele disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Ali naquele momento, Jesus, vai dizer o evangelista, que quando ele suspirou, ele manifestou uma profunda comoção ao sofrimento humano, ao sofrimento nosso, às nossas enfermidades. Por isso que ele suspirou. É por isso que ele viu a nossa miséria e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. E continua: imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhes desprendeu e falava corretamente. A partir da palavra de Jesus, a partir do contato de Jesus com aquela pessoa, a partir daquilo que Jesus fez com as suas ações, mas principalmente pela palavra,
Jesus transforma a realidade. Abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se desprendeu. Agora vamos tornar a pergunta inicial. O que é que o Evangelho quer dizer para cada um de nós? Como Jesus estava no ambiente pagão, como Jesus estava no meio daquelas pessoas, aquelas pessoas não conheciam, ou seja, eram privadas da revelação do Senhor, e é por isso que eles se tornaram surdos, no sentido de que não conheciam a palavra, não conheciam a revelação, porque a revelação foi dada a partir do anúncio do Senhor na comunidade judaica. E aí aquelas pessoas que não pertenciam à comunidade judaica não entendiam, não conheciam. E é por isso que Jesus, ele fala, Éfate, abre-te, manifestando também esse evangelho para as outras nações. Não somente a cura física da pessoa, mas ele quer falar algo mais para cada um de nós. Imediatamente, abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu, falava corretamente. A partir da pessoa de Jesus, a partir da relação com Jesus, a partir daquilo que Jesus falou, daquilo que ele viveu, seus ouvidos se abriram, ou seja, eles tiveram contato com Jesus e aí estavam abertos para acolher o Evangelho. É como eu disse no começo, uma prefiguração, a conversão ao Evangelho, a todas as nações, a todos os povos. É o que ele vai nos dizer quando, na sua ascensão ao céu, no Evangelho de Mateus, vai dizer, ide por todo o mundo e pregai a todos o Evangelho. E é isso que ele está fazendo nessa passagem. Ele curou essa pessoa, mas além de curar a pessoa, ele foi além, anunciou a palavra e os seus ouvidos abriram, as línguas se desprendeu e eles foram capazes de ouvir a palavra do Senhor, de compreender e de proclamar. Olha que belo! Ouviram a palavra do Senhor, conheceram a palavra, depois proclamaram, suas línguas se desprendeu. Uma forma de louvar, como o evangelista diz, uma forma de louvar o Senhor. Não estavam mais, não desconheciam a palavra, agora estavam com conhecimento da revelação. O próprio Deus se encarnou e ele estava ali com eles, participou com eles, viveu com eles, fez gesto como eles, próprio da sua cultura. Como diz o versículo 33, colocou os dedos nas orelhas dele, com saliva, tocou a língua. Fazia parte daquela cultura, como uma forma terapêutica, uma forma de curar suas enfermidades. Jesus fez igual eles, para falar a língua daquela gente, para falar a língua daquele povo, mas depois Jesus anunciou a palavra. Depois Jesus colocou o evangelho diante deles, com a força da palavra, com a força do exemplo. E aí, depois dessa ação de Jesus, as pessoas se maravilhavam. Olha, vai dizer o versículo 36. As pessoas se maravilhavam. Jesus proibiu, aliás, de contar o que acontecera, porque ainda não era o momento de falar quem é Jesus. Que o evangelista Marcos trabalha sobre essa temática, da figura de Jesus. Quem é Jesus? E é por isso que ele proibia as pessoas de contar o que aconteceu. Mas quanto mais Jesus proibia, tanto mais as pessoas proclamavam. Porque a pessoa que tem um contato com Jesus, que tem uma relação com ele, não se contenta em ficar calado. Vai proclamar. Mesmo que não era o momento ainda, mas as pessoas não se contentavam, iam proclamar. Tanto mais ele proibia, tanto mais eles proclamavam. E eles se maravilhavam sobremaneira, dizendo, olha, ele fez tudo de bem, ele faz coisas extraordinárias. Estavam admirados também com aquela situação que eles não tinham presenciado. E Jesus, mais uma vez, inseridos no meio deles, inseridos na sua cultura, falando a sua língua, teve a capacidade de evangelizar aquelas pessoas. Abre-te. Os ouvidos se abriram, ou seja, tiveram aquelas pessoas, a partir do contato com Jesus, tiveram a capacidade de ouvir o que Jesus tinha para dizer. E depois a língua se desprendeu, depois para falar, para proclamar, para anunciar. E é um exemplo para cada um de nós, para que possamos também fazer como Jesus, levar o Evangelho a
todas as nações, levar o evangelho a todas as pessoas, não fazer discriminação de ninguém, que aliás é a segunda leitura de hoje da carta de Tiago, para que não possamos fazer discriminação de pessoas. Meus irmãos, vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. A nossa fé em Jesus não deve distinguir pessoas, não deve privilegiar pessoas. Não! A nossa fé em Jesus deve revelar que somos a imagem e semelhança dele. E sendo a imagem e semelhança dele, não podemos desprezar ninguém, não podemos deixar ninguém de lado. Devemos proclamar como Jesus o Evangelho a todas as pessoas que estão ao nosso alcance, que estão ao nosso redor. Jesus estava entre os gregos, estava entre os helenistas, e nós, em nossa casa, devemos anunciar o Evangelho, em nosso trabalho, em nossa escola, com o nosso modo de viver, com o nosso testemunho. Por isso, a partir do Evangelho de hoje, peçamos que o Senhor nos dê essa graça de sermos missionários, de ir ao encontro dos outros, de proclamar a boa nova, de falar que Ele se encarnou, que o próprio Deus veio ao nosso encontro, que Ele está conosco e que assim nós daremos testemunho dessa palavra que é fonte de vida, que é fonte de salvação, que é fonte de intimidade com o Senhor. Peçamos o Espírito Santo para que o Espírito nos fortaleça, nos ilumine, nos dê essa capacidade de sermos missionários, de sermos testemunhas dessa palavra. Peçamos também a poderosa intercessão da Virgem Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro, que ela nos ajude, nos ensine a seguir fielmente o seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.